Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, porque na internet é assim, você está na sua casa, no seu trabalho, você clica e você vê, e você está vendo agora Entrevista à Moda Mineira com Erivelton Moreira, um talk show mineiro, típico nosso e que tem uma característica especial. Nós somos discípulos de Milton Nascimento, o artista tem que ir onde o povo está e o jornalismo também. Então nós estamos saindo do estúdio e entrevistando temas e pessoas aonde elas estão. Daqui a pouco eu vou mostrar para você onde nós estamos. Nós estamos dentro de um templo maçônico. É a primeira vez em Minas Gerais que um programa consegue, com exclusividade, entrevistar um grão-mestre de uma potência maçônica dentro de um templo maçônico. Daqui a pouquinho eu vou mostrar isso com mais detalhes. Antes eu quero falar uma coisa para você, que é o seguinte. Estamos no ano da eleição. Eleição 2014, ela é atípica, ela é diferenciada das outras eleições. Veja bem, nós tivemos a redemocratização do país após o período militar. E todos os confrontos eleitorais à presidência da República ficaram centrados no tecnicismo. Quem vai administrar melhor? Então os candidatos se apresentavam, eu fui prefeito, eu fui governador, eu tenho a proposta X, nós temos o programa Y, Lula se reelegendo, minha casa, minha vida e tudo mais. Mas a partir de Dilma Rousseff, em 2011, a coisa no Brasil tomou um contorno diferente. E por quê? Porque o partido que está no poder apresenta uma cor ideológica e começa a mandar ao Congresso Nacional 270 projetos reestruturantes do país. Então não é mais aquela coisa de fazer um programinha aqui, um remendo aqui, outro ali. E você, meu amigo, agora em 2014, você terá a opção entre o comunismo, ou o socialismo, ou a Revolução Bolivariana, como vem acontecendo na Venezuela, Equador, Bolívia e outras partes da América do Sul, ou o capitalismo, ou uma reestruturação até do que já vem sendo reestruturado, uma revisão. Isso vem sendo notório depois que a presidente Dilma publicou o decreto de políticas públicas e sociais. Esse decreto muda a estrutura. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque o nosso programa é virtual, ele está dentro da internet e, portanto, na internet, onde a gente vem acompanhando os debates estão pobres demais. É um vídeo do Aécio bêbado não sei aonde, é o vai tomar naquele lugar de Dilma. É uma pobreza tremenda num debate, num momento tão importante da nação, aonde nós vamos definir o futuro da estrutura sociopolítica e econômica do nosso país. Então esse é o toque do programa Entrevista à Moda Mineira de hoje. Vamos melhorar o debate, sabe por quê? Porque não é uma coisa éticazinha, moralzinha, babaquinha, porque um bebeu, porque outro fez isso, porque outro fez aquilo, não. O nosso futuro, o futuro das próximas gerações está em jogo nesse país. É isso aí, Entrevista à Moda Mineira com Erivelton Moreira. Nós estaremos aqui hoje, vamos abrindo aos poucos, vamos mostrando para vocês, estamos num templo maçônico do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, a mais antiga potência maçônica do Brasil. Nós vamos entrevistar o grão-mestre de Minas Gerais, Amintas Xavier. Só que antes eu vou chamar para vocês um amigo nosso, um amigo do povo, um cidadão do mundo, para brilhantar o início do nosso programa. É com você, Paulo Mourão.
bem, gente, nós vamos falar hoje sobre Grande Oriente do Brasil. Só que antes ainda de eu começar a entrevista com o grão-mestre aqui em Minas Gerais, veja um vídeo onde você vai conhecer um pouco melhor o que é Grande Oriente do Brasil. Liberdade, igualdade, fraternidade. Desde que se instalou no Brasil há mais de 2 séculos, o ideal maçônico vem atraindo brasileiros que trabalham para a construção de um país forte e soberano. Foi assim na luta contra o domínio colonial, contra a escravidão, contra os regimes que cerceiam a liberdade. Ao longo do tempo, a história dos maçons confunde-se com a própria história do país. A maçonaria é uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, progressista, filantrópica e evolucionista. Proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pugna pelo aperfeiçoamento moral, intelectual e social da humanidade, por meio do cumprimento inflexível do dever, da prática desinteressada da beneficência e da investigação constante da verdade. Seus fins supremos são liberdade, igualdade e fraternidade. As primeiras lojas maçônicas no Brasil foram criadas na passagem do século XVIII para o século XIX, ainda no período colonial. Em 1822, quando se intensifica a campanha pela independência do país, surge no Rio de Janeiro a primeira obediência brasileira, o Grande Oriente Brasiliano, ou Brasílico. O compromisso dos maçons era claro: conquistar a emancipação política do Brasil e consolidar o sentimento de nacionalidade. À frente do movimento estavam líderes políticos, ministros do reino e o próprio príncipe regente. Os maçons José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do Reino, e o jornalista Joaquim Gonçalves Ledo eram os principais dirigentes da ordem maçônica e líderes do movimento. José Bonifácio, o patriarca da independência, foi o primeiro grão-mestre do Grande Oriente, sendo substituído por Dom Pedro I logo após a emancipação política do país. Agora que você já sabe um pouco mais o que é Grande Oriente, vamos entrar um pouco mais nesse universo. Porque em 12 de setembro deste ano, o Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, estará comemorando 70 anos de fundação em nosso estado e inaugurando uma nova sede aqui em Belo Horizonte. E nós estamos aqui com Amintas Xavier, grão-mestre do Grande Oriente Brasil, Minas Gerais. Se estou correto, né? Amintas, quem foi o primeiro grão-mestre em Minas Gerais do Grande Oriente, o GOB, como se fala às vezes? Bom, inicialmente, meu bom dia, boa tarde, boa noite, como você bem disse, meu caro Erivelton. A história oficial do Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, é anterior a 1944. Entretanto, nós não tínhamos ainda, como São Paulo, Bahia e outros estados, o Grande Oriente do Brasil formatado no estado de Minas Gerais, o que aconteceu em 12 de setembro de 1944. E o primeiro grão-mestre do nosso Grande Oriente estadual foi o irmão José Persilva, coronel da PM, né? A nossa honrosa Polícia Militar de Minas Gerais. E por falar nisso, foi um momento muito
muito precioso da história de Minas, né? Benedito Valadares, que nós temos aqui em Minas, era o governador, e Juscelino Kubitschek era o prefeito de Belo Horizonte. Era um momento pujante, né? Era um momento da quase queda da ditadura, né? Havia uma convulsão no país naquele momento. Era um momento muito interessante da nossa história, né? Exato. E um dado que poucos maçons, inclusive, sabem. Às vésperas da fundação do Grande Oriente do Brasil e Minas Gerais, né? Um dos nomes propostos para iniciar a maçonaria foi Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mas, em virtude das suas aspirações políticas na área estadual, ele foi deixando o projeto, foi deixando e... Então foi produção dele. Foi. Tipo assim, eu tenho outros destinos. Aqui. Aquela coisa do destino, né? Exato. Ele tinha que fazer a escada dele até chegar à presidência, né? A maçonaria o atrapalharia? Se ele teria algum problema? Eu acredito que ele, por não conhecer assim a fundo as obrigações que ele teria como maçom, ele deve ter pensado o seguinte: será que eu vou conseguir conciliar as duas atividades, a atividade maçônica e a atividade política? Eu acredito que sim, mas como você disse, uma opção dele. Mas como se entra para a maçonaria? Como que a pessoa chega a ser um irmão dentro da maçonaria? A maioria vem através de convite. Então, eu o conheço e no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social, familiar, eu, segundo minha avaliação, acho que você seria um bom candidato. Certo. Então, eu faço a sua apresentação em uma loja e há todo aquele processo, sindicância, etc. Entretanto, há algumas exceções, onde eu me incluo. Sim. Eu não fui convidado para entrar para a maçonaria. Ah, é? Eu sempre tive o hábito de ler e li muito sobre a maçonaria. E à medida em que eu lia sobre a maçonaria, mais eu me apaixonava pela filosofia, pelo objetivo da maçonaria. E na época eu morava em Governador Valadares. Certo. E eu tinha 2 colegas, eu era representante comercial, e 2 colegas que eram maçons. E tanto eu atazanei a vida desses 2, que eles não tiveram outra alternativa se não me apresentarem na loja Paz e Progresso, onde, em Governador Valadares, onde eu fui iniciado em 16 de setembro de 1972. E não me arrependi. Ok. Diversas organizações humanas têm o ritual, o seu sistema ritualístico, né? A Umbanda, a Igreja Católica, né? Começa-se a missa entrando com uma procissão e tudo mais. Nós encontramos na internet um vídeo em espanhol que mostra um tipo de iniciação. Então, essa iniciação, eu não sei se ela é do Grande Oriente, eu não sei, porque não há uma identificação precisa do vídeo. Mas tem alguma formatação ritual, a pessoa fica esperando, há uma aprovação, um chamamento. Vamos ver um pouquinho do vídeo. Llega el momento más ansiado para el aspirante a masón. Es el rito de iniciación, un bautizo simbólico por el que entrará a formar parte de la sociedad. Una soga al cuello, el pie desnudo y un hombro al descubierto son los signos del rito masónico tradicional. No son sogas para ahorcar a nadie, no tienen ni con ese sentido. Que deje fuera sus vanidades, que deje fuera sus soberbias, sus orgullos, los elementos negativos. El profano espera en la cámara de reflexión, un habitáculo tenue y de reducidas dimensiones. Allí, el iniciado, rodeado de velas y calaveras, ha escrito sobre papel los propósitos con sus hermanos masones. Ser de utilidad a la logia, ofrecer sus conocimientos a la sociedad y convertirse en una piedra más para el edificio. El hermano terrible entra en el templo portando el papel clavado en la punta de su espada. Se acerca al altar y se lo entrega al venerable maestro que da lectura de las intenciones del pagano. Un golpe en el suelo anuncia las votaciones. Hay unas votaciones por lo que llamamos por balotas, por bolas, que es totalmente anónima y personal. Y bueno, los hermanos y todos ellos están de acuerdo, pues ese nuevo candidato pasa a ser un hermano más. La bola blanca significa el voto positivo para el aprendiz. Bola negra significa el rechazo. No hay mayorías, una única bola negra impide al masón entrar en la sociedad.
Si todas las bolas son blancas, el profano será aceptado. El hermano terrible le venda sus ojos y le acompaña al templo. Llama ruidosamente a la puerta y le lleva al banquillo. A la puerta del templo llaman profanamente. Venerable maestro, a la puerta del templo llaman profanamente. Ved quién llama de ese modo. ¿Quién va? Soy el hermano experto que conduce a un profano, el cual desea penetrar en nuestros augustos misterios. El profano se somete a un riguroso interrogatorio y momentos después todos los hermanos imploran luz para el recién nacido masón. Acaba de convertirse en el nuevo miembro de la logia. Bom, a pergunta é a seguinte: é desse jeito? Aqui no GOB funciona assim? Esse ritual, ou vocês não podem ou não gostam de falar disso? Essa forma ritualística é assim? Nós temos, inclusive, em representações artísticas, né, a história da independência, que o artista Tarcísio Meira encarnou o papel de Dom Pedro I, um filme com John Depp, não esqueci o nome, então, onde há, inclusive, a dramatização de iniciações maçônicas, certo? Okay. De acordo com a concepção de pessoas que, curiosas, ou que pertencem ou pertenceram a outras obediências maçônicas. E aí esclareço, para que você tenha uma ideia, meu caro Erivelton, só aqui no Brasil nós temos perto de 120 obediências maçônicas, certo? Mas somente Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil... Isso é muito interessante. O Grande Oriente do Brasil, fundado em 17 de junho de 1822, reconhece como potência maçônica regular ou como potências maçônicas regulares no simbolismo maçônico somente as grandes lojas maçônicas estaduais. Ok, então, peraí. Os senhores dão uma denominação de potência. Então, a potência maçônica Grande Oriente do Brasil, uma potência. As grandes lojas, outra potência. Essas duas potências, houve uma convenção, e elas, vamos dizer assim, seriam a maçonaria original ou histórica. É o que eu digo, é um tratado de mútuo reconhecimento. Mútuo reconhecimento. Então, se eu for ali em Venda Nova e fundar a maçonaria Vilarinho e não tiver uma ligação, obviamente que eu vou fundar. O cartório não pode me obrigar, porque há uma liberdade organizacional na democracia brasileira. Mas ela não será reconhecida como potência pelas potências convencionais. É isso? Exatamente. São chamadas de espúrias? Espúria, eu sempre orientei as nossas lojas a não adjetivar essas obediências de espúrias, porque, por via de consequência, quem está ali é espúrio. E as pessoas que estão ali não têm culpa de estarem em uma obediência maçônica que não seja reconhecida. Haja vista que muitos membros de obediências não regulares já se regularizaram na grande loja maçônica de Minas Gerais. A pessoa acaba caindo na ficha, vamos dizer assim, no popular. Ela vê que não está no lugar de origem histórica e acaba chegando lá. Ou seja, uma forma enviesada para chegar no mesmo caminho. Quantas lojas maçônicas o Grande Oriente tem em Minas Gerais? O Grande Oriente do Brasil, Minas Gerais, tem 341 lojas. 341 lojas. Existe uma densidade maior, como a densidade demográfica do sul de Minas? Existe uma... Tem sim. Nas regiões sul, sudoeste de Minas, onde a densidade demográfica é maior, nós temos sim uma concentração maior de lojas maçônicas ali. Okay. Na internet eu vi até a palavra discreto. A definição de maçonaria, ela não é secreta, ela é discreta. Mas, com isso, o universo de pessoas que não são maçônicas entra numa fantasia. Tem muitas coisas em relação ao poder, a questão do bode, né? Eu tenho uma curiosidade com esse negócio. Esse negócio do bode, ele veio da Inquisição, ele veio da época que a Igreja Católica dava uma espécie de implicada com a maçonaria, é isso? Bom, há diversas versões. Uma delas é que, muito antes do advento do cristianismo, né, o judeu não confessava. Certo. E segundo as lendas, ele confessava no ouvido de um bode.
porque sabia que o bode ia guardar o segredo. O bode não ia contar para ninguém, né? Depois, aquela coisa já na época da Inquisição, em que, assim como se retrata, por exemplo, a cobra, o dragão, como animais perversos, a China, principalmente. O bode era retratado como a personificação do Satanás no animal. Isso, né? Isso é pré-histórico até, né? Então, é o bode. E a maçonaria, os maçons, se acomodaram com isso, acharam até hilário, né? E faz parte Você hoje... já comeu carne de bode? Já teve alguma região do Nordeste, por exemplo? Olha, aqui já fui, a buchada de bode, mas se não tiver um estômago bom, a pessoa não aguenta. Os senhores têm preocupação, os senhores já fizeram alguma pesquisa de opinião pública? O que a opinião pública pensa da maçonaria? Existe esse tipo de preocupação dentro da maçonaria? O que o cidadão comum que não conhece vocês pensa de vocês? As coisas mais absurdas. E vou dar um exemplo. Um dia eu não pertencia à maçonaria, como eu acabei de relatar. E estudei, procurei ver, fiz leituras comparativas, né? Porque a gente não pode ter só uma linha de raciocínio. E achei que a doutrina maçônica, que abro parênteses para dizer, porque ele diz doutrina, né? Não é uma religião, maçonaria não é uma religião, certo? Nós temos a religiosidade aqui, certo? Mas e abre-se a todas as teologias. Exatamente. Aqui... Ao respeito individual, como na Constituição Federal. Para você ter uma ideia, a maçonaria, antes nós falávamos ONG, né? Organização Não Governamental, não é isso? Hoje é o OCIP. Então, se nós considerarmos a maçonaria uma ONG ou uma OCIP, nós diríamos que é a organização de maior capilaridade no mundo. Por quê? Aqui, sob o mesmo teto, se reúnem brancos, negros, amarelos, judeus, protestantes, muçulmanos, cristãos, enfim. Quem adota o partido aqui no Brasil X, partido Y, certo? Todos com um ideal, um denominador comum. Mas nós criamos um instituto do Entrevista Moda Mineiro e fomos à rua. E aí, com uma câmera escondida, nós ficamos vendo algumas reações quando eu perguntava assim: o que a palavra maçonaria significa ou te lembra? Vamos ver. O que a palavra maçonaria te lembra? Me lembra aqueles homens mal. Maçom, aqueles. Me lembra isso. Maçonaria te lembra maldade? Olha, maçonaria é uma religião, né? Não, quero saber do seu. O que você pensa? Porque é uma sociedade secreta e cada um pensa uma coisa. Olha, o que é maçonaria é uma religião muito camuflada, no meu gosto. É uma religião não reveladora. Ela não revela o segredo dela para quem segue ela seguir ocultamente. Vamos falar maçonaria, você lembra de quê? Nem ideia. Nem ideia. O grupo de maçons não tem nada a ver com Satanás nem nada, mas eles se reúnem, se ajudam, cada um dá prioridade pro outro, né? Faz essa como se fosse uma confraria entre eles. Existem coisas secretas que a gente não sabe quais são. O que passa lá, né? O que passa? Eu sei que o simples fato de perguntar o que passa lá dos maçons já é uma invasão, né? Lembra. O quê? Meu pai era maçom. É? E o que você lembra dele na maçonaria? Eu lembro de últimas reuniões que tinha. Mas assim, conceitos, bem ou mal, uma pessoa falou comigo, homens maus, essas coisas você não... O que eu me lembro da época que ele estava lá é que falou que tinha mudado muito. Assim. Tá. A política e tal. Os senhores são maus, os senhores são do bem. Teve uma pessoa que respondeu assim: eles se cuidam, quando há alguém com problema, eles se protegem. Quer dizer, a opinião sobre a maçonaria vai de A a Z. Agora, uma coisa é quase unânime: é que aqui tem dinheiro pra caramba. É verdade que aqui tem tudo cheio da grana. Todo mundo pensa assim: não, vai lá que a maçonaria tem
As pessoas se aproximam da maçonaria com esse pensamento? Meu caro Erivelto, eu digo que um dos objetivos nossos é a benemerência. Certo. E não se faz benemerência no cômputo geral sem enfiar a mão no bolso. Nós vivemos numa sociedade consumista e, como tal, há necessidade de utilização do vil metal, né? Se faz benemerência, sim, quando você escuta uma pessoa que tem um problema, né? Quando você visita no hospital, no presídio, uma pessoa. Certo. Mas quando você vai comprar uma cadeira de rodas, quando você vai pagar um advogado para assistir uma família que não tem condições, enfim, você tem que fazer uso. Esse recurso sai todo do bolso dos maçons. Sim. E entre os maçons, nós temos o operário, nós temos o industrial, nós temos o banqueiro, o militar, o pedreiro, certo? Até o primeiro então são pessoas de todas as faixas da pirâmide social. Okay. Né? Então não tem... E vez por você não está errado, não. Muita gente procura entrar para a maçonaria para se arrumar. Quando chega aqui e vê que tem que enfiar a mão no bolso e trabalhar, aí diz, bom, não é o que eu pensava. Nós fizemos na internet, abusadamente, eu coloquei uma foto do senhor e fiz assim, pesquisa, Facebook, o que você tem que fazer pergunta. E curiosamente uma pessoa assim, pergunta para ele se ele acredita em Deus. Então eu quero saber se o senhor acredita em Deus? A menina mandou perguntar. Nós temos na sindicância, na investigação da vida da pessoa, nós temos alguns pontos que consideraríamos como condições, cláusulas pétreas para admissão. Vou te dar um exemplo. O cidadão sendo casado, a última palavra é da esposa. Se ela for contra, ele não entra. Olha que interessante. Então quer dizer que a mulher tem poder de vetar dentro da maçonaria. Exatamente. Se ele é solteiro, é a mãe. Explica-se. Peraí. Se o camarada for solteiro, mas como é que é isso? Vocês vão perguntar? Nós vamos à família, vamos ao ambiente de trabalho, perguntamos os seus vizinhos. É mesmo? Né? Por quê? Imagine alguém entrando para a maçonaria contra a vontade da esposa. Que clima familiar vai se criar? Então a maçonaria tem uma vocação de preservar os conceitos da família. Outra coisa, aqui nós não admitimos a figura do ateu. Respeitamos, quem quiser ser ateu é respeitado. Mas uma das condições, que ele creia em um ente supremo, certo, que eu chamo Deus, né? O muçulmano chama Allah, né? Isso e assim por diante. Então, isso aí é necessário. E nas nossas sessões maçônicas, nenhuma sessão maçônica é aberta, é iniciada sem a abertura ritualística do livro da lei, ou o livro das Sagradas Escrituras, como se queira. O que é isso aí, livro da lei? Se aqui tivermos, por exemplo, via de regra, no Brasil, aqui em Minas Gerais, a maioria das lojas, a predominância é de cristãos. Então nós abrimos os nossos é bom mostrar isso aí. Com a leitura. Para a menina que me perguntou no Facebook, você vai ver, porque nós vamos postar na mesma página que você perguntou, a Bíblia. Eles acreditam em Deus. Né? Então, a abertura de um versículo bíblico. Então, o espírita. Eu já vi numa reunião que foi lido um salmo de Davi. O espírita, o evangélico, o católico, tudo bem. Mas vamos admitir que aqui nós tenhamos, além dos irmãos que são cristãos, um irmão que é judeu. Sim. Então nós temos um exemplar da Torá. Da Torá. Maravilha. Abrimos também, é feita a leitura de um trecho da Torá. Sim. Do Alcorão, se tiver algum irmão muçulmano. Eu, algum tempo atrás, assisti uma palestra de um irmão da Grande Loja Unida da Inglaterra, e ele disse que em Londres há umas 2 lojas em que se abrem 7 livros sagrados. Ok, um de cada religião. Exatamente. Agora eu vou apertar um pouquinho. Nunca ouvi falar de assumidamente um maçom gay, homossexual. Como que é a questão do homossexualismo?
Se a pessoa quer ser um maçom e é assumidamente homossexual, como é que vocês tratam esse assunto? Meu caro Erivelton, maçonaria, como qualquer outra instituição que eventualmente recusar um cidadão pela sua orientação sexual, certo? Ela está sujeita às leis do país. Em qualquer parte do mundo, o maçom é obrigado a seguir as leis do país. A propósito disso, posso? Claro. Nós temos que deixar aquela postura hipócrita. Já fui perguntado sobre isso em uma loja maçônica. E a minha condição é a seguinte: o filho do vizinho é gay, viado, é isso e tal, e diversos adjetivos. Falar do jeito que o povo fala. Diversos adjetivos. Se ele fosse o meu filho, qual o adjetivo que eu queria para ele? Se fosse a minha filha que tivesse uma outra orientação sexual. Porque nós temos que observar o seguinte: tem que se considerar a postura do cidadão. Certo? O que ele faz com a vida dele, na intimidade, como chamado hétero, se tiver um comportamento inadequado, se postando nas esquinas, dirigindo galanteios indecorosos para minha mulher, sua filha, a neta do outro, também não entra. Então a maçonaria, a maçonaria, vamos dizer assim, o esquerdista chamaria de conservadora, porque ela conserva valores sociais, família, o comportamento ético e moral na sociedade. O cara pisou no tomate aqui, tem uma escala, ele é divertido. Para você ter uma ideia, a Grande Loja também é a mesma coisa. Vamos falar do Grande Oriente do Brasil. A formatação político-institucional do Grande Oriente do Brasil é análoga à República Federativa do Brasil. Aqui nós temos instituídos os 3 poderes, no âmbito federal e no âmbito dos estados. Então nós temos, por exemplo, o Poder Judiciário, no âmbito da loja, no âmbito do estado e no âmbito federal, em 2 instâncias. O Superior Tribunal e o Supremo Tribunal. Vamos explicar para o leigo. Dentro da formatação da maçonaria, eu posso pedir justiça para mim, ou seja, vai ter um grupo, como há um juiz, como há um ministro do Supremo, direito de defesa. Você vai ter direito de defesa, você tem que provar o que está sendo falado, autotestemunho e tudo. Olha que interessante, o povo não sabe disso. Agora, esse satanismo que é colocado em cima da maçonaria, me parece que ele tem uma origem histórica ali no tempo das Inquisições, me parece. Tá? Porque nós encontramos na internet um vídeo que eu não posso deixar de questionar com o senhor, porque ele tem 1.400.000 acessos. Então vamos lá. Esse vídeo, ele é interessantíssimo, porque ele vai colocando e fala claramente de um maçom histórico, que é, se eu não me engano, um escocês, Albert Pike, né? Que ele diz que, olha aqui, sim, Lúcifer é Deus, é a verdadeira e pura religião. Eles colocaram essa palavra na boca de um maçom. Obviamente que isso é verdade. Tá certo?
a meia-verdade. A meia-verdade. O que quer dizer Lúcifer? Anjo de luz. Anjo de luz. Lúcifer. Sim. Certo? E a própria Bíblia nos diz que Lúcifer era, vamos dizer, do primeiro escalão celeste. Ele é um anjo caído. Exatamente, que depois quis se igualar a Deus e foi punido por isso. A gente vê muita gente assim, né? Dentro do laboratório científico, no meio militar, no poder, né? O homem ainda continua querendo se igualar a Deus. Né? Então é o seguinte, determinadas colocações no tempo em que fez Albert Pike, chamada contextualização. Há 300 anos atrás, tinha um significado. Certo. E vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo aqui em Minas Gerais. Tem muitas, por exemplo, aqui no Vale do Jequitinhonha, né, você não arrebenta um cordão, você quebra um cordão. Sim. Um exemplo pequeno. Sim. Então, o modo de falar, o linguajar, o significado das coisas. Tem que ter o seu contexto. Não é isso? Rapariga, no português europeu, moça. É moça. Aqui para nós tem a conotação pejorativa de prostituta. De meretriz. Inclusive, eu tenho um episódio com uma tia minha, que o marido dela estava, ela ligou, aí o pessoal, a rapariga está aqui no telefone para falar com você. Ela ficou brava, rapariga é sua avó. Aí, quando ela mudou para Portugal, ela foi entender que lá rapariga é moça.